Bom dia, vamos passar hoje nosso devocional com Deus, continuando aqui em João, capítulo 6, versículo 15, continuação, que diz assim: Jesus caminha sobre o mar. Percebendo então Jesus que estava prestes a vir e levá-lo à força para os proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Ao anoitecer, seus discípulos desceram para o mar. Entraram num barco e passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não havia chegado até eles. O mar agitado desviava ao forte vento que soprava. Quando eles haviam remado uns 25 a 30 estádios, viram Jesus se aproximar-se num barco. Viram Jesus se aproximar do barco, andando sobre o mar, e ficaram amedrontados. Mas ele tranquilizou-os, dizendo: Sou eu, não tem mais. Então eles, de boa vontade, o receberam no barco e imediatamente chegaram à praia para a qual se dirigia. Amém, né? Aqui em João vai falar ali, contar a história de Jesus que andou sobre o mar, né? Porque ali os discípulos estavam ali dentro do barco, mas Jesus, o próprio Jesus, né? Tinha o mandado eles atravessar para o outro lado. E Jesus falou para eles que encontraria eles do outro lado. E o interessante aqui é que Jesus tinha algo ali a fazer naquele lugar. Então era necessário que ele subisse ao monte para orar. Porque aqui ele sabia que todos ali estavam atrás dele para prender. Então ele subiu para o monte e mandou os discípulos atravessar o mar. Só que nessa travessia, Jesus estava lá em cima orando, em cima do monte, falando com o Pai sobre o que iria vir a acontecer, né? Nós estamos que estar preparados. Nós não sabemos o que vai acontecer no dia de amanhã. Por isso temos que estar ligado com o Pai. E aqui Jesus sabia disso. Então imediatamente Jesus foi orar e falar com o Pai. Foi falar com Deus. E ali os discípulos já com o vendaval que estava, né, o barco balançando de um lado para o outro, os discípulos com medo que o barco fosse afundar. E eles vê ao longe Jesus andando sobre o mar, Jesus vindo, e eles ficaram amedrontados, eles pensaram que era um fantasma. Mas Jesus diz: não tem mais, sou eu. E quando Jesus fala assim, né, aqui não vai falar, mas mais adiante vai falar que Pedro fala: Senhor, se és tu, então me permita ir até o Senhor. E Jesus fala: vem. Só que nesse vem, o Pedro, ele começa a olhar para um lado e para o outro. Ele tira os olhos de Jesus. Como muitas vezes nós fazemos também. Nós olhamos para os problemas, nós olhamos para o impossível e tiramos os olhos de quem é possível realizar o impossível, né? Nas nossas vidas. E aqui, Pedro não agiu diferente como nós agiríamos. Nós também fazemos isso do dia a dia. Nós tiramos os olhos de Jesus, mas hoje o Senhor nos convida a colocar novamente os olhos nele, a confiar, assim como ele orou ao Pai, confiou em Deus. Nós também temos o livre-arbítrio de orar e de pedir, de clamar. E o Senhor fala, né, que as nossas orações são atendidas conforme nós nos derramamos diante da presença dele. Então, hoje ele nos convida a fazer essa oração, a falar com o Pai, a entregar as nossas vidas no secreto ao Senhor, né? Entre no teu quarto, feche a porta e fale com o Pai. Porque o Pai que te vê em secreto, ele vai te atender. Então aqui, Pedro tirou a visão de Jesus, né? Quando ele tira a visão de Jesus, ele começa a se afundar. Ele começa a descer. Então Jesus pega nas mãos dele e levanta ele. E fala para ele: não temas, homem de pequena fé, né? Muitas vezes nós também agimos dessa maneira, né? Nosso medo se torna maior que a nossa fé. Mas nós temos que entender que a nossa fé vai anular o medo. Então, quanto mais nós praticamos a fé, mais nós elevamos o nível da nossa fé. E o medo desaparece. Porque o medo não é bom, né? Então é sobre isso, essa palavra maravilhosa que eu quero deixar hoje para vocês, para nossa meditação, né? Em nome de Jesus, agradeço a todos que têm me ouvido até aqui. Tenham um ótimo dia abençoado por Deus, em nome de Jesus.